gente! Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é uma lipocavitação e o que é uma ultracavitação, né? Quais as diferenças dessas duas terapias? O que muda de um aparelho para o outro? Né? Para vocês entenderem, porque às vezes os clientes pedem para vocês, eu quero uma cavitação, né? Mas como assim uma cavitação? A palavra cavitar, todo ultrassom cavita. Então, só que comercialmente falando, eles vão estar direcionando para esses equipamentos de tratamento de gordura. Então, às vezes, eles vão estar se referindo a uma lipocavitação ou uma ultracavitação. Aí cabe a vocês saberem as características dessas máquinas para conseguirem identificar qual aparelho que os clientes estão querendo pedir. Tá? Isso acontece muito. A gente vai iniciar conversando aqui sobre as lipocavitações ou ultrassom focalizado, tá? Que é a mesma coisa. O que é uma lipocavitação, né? É um tratamento muito específico de gordura, tá? Porque a gente consegue, com esses aparelhos, destruir a célula de gordura. Por quê? O aplicador dele é um aplicador diferenciado, é um aplicador côncavo, tá? Ou curvado. Não é um aplicador convencional de ultrassom, onde a gente faz movimentos circulares. Não é esse, tá? Ele é um aplicador curvado. Então, assim, nesse côncavo é gerado uma concentração de energia, tá? Forma-se como se fosse um cone abaixo da pele, naquele ponto. Em cada ponto, a gente consegue esse rompimento das células de gordura, essa destruição. Por isso, a grande eficiência desse tratamento para gordura, tá? Para cada equipamento, a gente tem profundidades diferentes. Então, a gente vai falar de equipamentos que têm profundidade de 1 centímetro abaixo da pele, 1,5, 2, 3, depende do equipamento, tá? A gente tem algumas características aí diferentes. Então, pensando assim, em principais indicações dessas máquinas, quais seriam? Gordura, como eu falei, que é a principal, que é o foco mesmo da máquina, né? Gordura. Celulite, que é uma consequência, né? Você também consegue essa melhora de celulite. Pré-operatório, se for o caso de você, às vezes a sua paciente vai iniciar um outro procedimento, você quer preparar ela, também é possível, né? Dando uma redução de medidas antes de algum outro procedimento. Flacidez de pele, então a gente vai falar aqui de equipamentos que também vão tratar essa parte de flacidez de pele, tá? Seria basicamente assim as principais indicações, pensando no que é uma lipocavitação ou ultrassom focalizado. Eu vou começar falando com vocês aqui sobre o sonofocus, tá? Que é uma lipocavitação ou ultrassom focalizado. Características. Frequência, ele tem 1,8 MHz de frequência, tá? Que é uma considerada frequência alta. Potência máxima até 30 watts, tá? Esse equipamento só possui o aplicador corporal, tá? Então, esse é o único acessório aqui para trabalhar, que é o aplicador corporal. Aqui, dá para ver nitidamente esse côncavo que eu falei para vocês, tá? Nesse equipamento, a profundidade abaixo da pele é de 1,5, ou seja, a partir dessa camada no adipômetro, você pode tratar a sua cliente com esse aparelho. Então, é necessário sempre pinçar ela com o adipômetro, ver quanto tem de gordura, para você poder indicar, ela pode fazer esse aparelho ou não, tá? Então, a profundidade desse equipamento é de 1,5 abaixo da pele. Ela tendo isso, no adipômetro, você pode tratar a cliente, tá? No caso, pensando assim, né, em como vocês vão explicar isso, né, para os clientes de vocês. A aplicação é por disparos, como eu comentei. Então, em cada ponto, um disparo. Cada ponto, um disparo. É diferente do ultrassom convencional, tá? Que a gente faz os movimentos circulares. A ideia principal desse tipo de equipamento é o tratamento eficiente, né, de gordura localizada, da redução dessa gordura, da redução de medida, né, principalmente. Remodelagem corporal. Então, essas são as principais características do sonofocus. Agora, pensando aqui no concorrente dele, que é o ultrafocus. O ultrafocus, ele tem a frequência de 1,9 MHz, tá? Potência máxima 36 watts e possibilita a troca de ponteiras.
você tem 3 profundidades que podem ser trabalhadas no corporal. Uma ponteira vai ter 10 milímetros ou 1 centímetro, 15 milímetros e 20 milímetros. Ou seja, você vai pensar a mesma situação, né? A cliente pinça no adipômetro, vê quanto deu e escolhe a ponteira. Porque nesse caso a gente tem 3 opções, né, para trabalhar. Ou seja, concentrar a energia em 10 ou em 15 ou em 20, né? Depende da ponteira que ela selecionou. O que muda sonofocos? Aplicador. A gente tem, além desse aplicador grande aqui da foto, que dá para ver bem, desse aplicador corporal, esse equipamento também tem um aplicador facial. Então, a gente tem um ultrassom focalizado facial. É o único equipamento do nosso portfólio que possibilita essa terapia no facial. Então, assim, vai mudar algumas questões técnicas, porque no facial ele vai ter uma frequência mais alta, de 3,3 MHz, e também tem 3 ponteiras para trabalhar facial. A ponteira de 3 milímetros, 4,5 e 1,5. São as profundidades abaixo da pele, lembra? Então, no facial, como a pele é mais fina, né, é totalmente diferente do corporal, as profundidades também são menores. Então, aqui a gente tem, né, nem se compara ao corporal. A aplicação é da mesma forma, por disparos. Em relação a como aplicar no corporal e como aplicar no facial, é igual, é por disparos, pontual. Só que a ideia do facial é o que quando eu comecei a falar das indicações ali para vocês, a ideia do facial é flacidez de pele, rejuvenescimento, rugas superficiais, rugas profundas, efeito lifting. Então, a gente consegue tratar no facial essa melhora de colágeno, elastina. A gente consegue tratar pacientes mais novas, até as senhorinhas, clientes mais velhas, devido a essas profundidades das ponteiras faciais, tá? Então, a principal diferença quando vocês forem pensar no que oferecer, às vezes assim, a minha cliente tem algum aparelho facial ou não? Não, mas ela só quer um aparelho para tratamento de gordura corporal. Então, existem essas especificidades nesses aparelhos que vale a pena vocês focarem para falar para o cliente, tá? Porque os dois são concorrentes diretos, porém com essa pequena diferença que se dá ao ultrafocus, por causa do aplicador facial. A gente também tem aqui, esse modelo que foi o último lançamento do LipoFocus, tá? O LipoFocus Max Station. Eu vou falar para vocês aqui só do ultrassom focalizado, mas lembrando que a gente tem 4 códigos cadastrados, tá? Ele pode ter 3 terapias ou pode ter 2, mas eu vou falar só da parte do ultrassom focalizado aqui dele, tá? Na Bioset, eles, em relação à potência, o aplicador ele tem potência máxima de 3 watts por centímetro quadrado. Então, não é como os outros que me possibilita de falar para vocês, a potência máxima de 30, 40, 50, né? Esse aqui é por centímetro quadrado, tá? Que eles passam para nós. Então, a frequência dele é a frequência de 1 MHz, também uma frequência para ultrassom focalizado considerada alta. E o que muda muito nesse aparelho? Deixa eu até olhar aqui se tem alguma fotinho mais específica. Esse aplicador é um exemplo do aplicador focalizado. O que muda também em relação ao valor e tudo, claro que se relaciona à marca, mas também para cada profundidade do ultrassom focalizado, você vai ter um aplicador. Então, diferente do sonofocus, que só é um, ou do ultrafocus, que você troca as ponteiras, o lipofocus é um aplicador para cada profundidade. Então, a gente tem um aplicador focalizado em 1 centímetro, um focalizado em 2 centímetros e outro focalizado em 3 centímetros. Ou seja, ela tem 3 aplicadores focalizados, cada um para uma profundidade, tá? Ele tem os aplicadores corporais, tá? Como eu falei para vocês, aqui eu abri esse modelo que tem as outras terapias, mas que eu não vou entrar nelas agora, só para vocês entenderem dessa parte do ultrassom focalizado, tá? O que diferencia entre sonofocus, ultrafocus e lipofocus. É principalmente esses detalhes. Pensando na praticidade de tratamento, enfim, no caso
desse equipamento, ele tem um aplicador, né, para cada profundidade na pele. Agora, eu vou começar a falar já junto aqui para vocês sobre a ultracavitação. Por quê? Como eu comentei no início, vocês precisam conseguir identificar quando o cliente precisa de um aparelho intravítrico e quando ele precisa de um aparelho de ultra, tá? Porque muda o aplicador, muda a potência, muda o estilo do equipamento, muda, tá? Às vezes eles são pedindo uma coisa e a gente acaba entendendo outra, né? Então, assim, começando aqui na ultracavitação, tá? Também é um tratamento bem específico para gordura, celulite, contorno corporal. Ele é bem específico. O que muda? Normalmente, nas ultracavitações, a gente tem uma frequência mais baixa, tá? Vocês viram que eu comentei as frequências dos outros equipamentos, que é tudo de 1 MHz para mais, tá? E nas ultracavitações, a gente tem para menos, né? Então, por que essa frequência é baixa? Porque quanto menor a frequência, maior a profundidade na pele. Então, os equipamentos de ultracavitação, eles são bem voltados para gorduras que também são mais espessas, para conseguir atingir de forma eficiente essas gorduras mais espessas, que às vezes lá no adipômetro vai dar 5 centímetros, 6, 7 centímetros, tá? Então, essa é uma diferença bem legal para vocês saberem e também, quando, né, falarem com os clientes, explicarem, mas a maioria dos seus pacientes são pacientes de camada adiposa maior, menor, como que é esse paciente que você trata? Para conseguir direcionar se ele vai, se você vai colocar uma lipocaptação, uma ultracaptação, né? Então, pensando em indicações, como eu comentei, a gente tem de principais indicações gordura localizada ou espessa, depende do equipamento, celulite, contorno corporal, tá? Então, as indicações, elas se assemelham à lipocaptação, tá? A gente vai iniciar aqui falando do Avatar Cavix. Como eu disse, as frequências das ultracaptações, elas normalmente estão de 1 MHz para menos, ou seja, esse equipamento aqui, ele tem a frequência de 950 kHz, menos de 1 MHz, tá? Potência máxima é de 60 watts. Então, é um equipamento super potente, tá? É indicado, por causa disso, né? Por causa da frequência ser mais baixa, da potência ser alta, é indicado para camadas adiposas a partir de 4 centímetros, tá? Que é justamente para não ter riscos de atingir órgãos e vísceras. Se você tratar pacientes que são muito magrinhas, que às vezes tem só 1 centímetro, 1 centímetro e pouquinho, você corre esse risco com esse equipamento devido à frequência ser baixa. Ele não permite uma modulação de aumento de frequência para você tratar com segurança pacientes que têm a camada adiposa menor. Então, por isso que a indicação da KLD é trabalhar com esse equipamento para camadas adiposas a partir de 4 centímetros, tá? O aplicador é um aplicador maior, tá vendo? É um aplicador maior, tá? Ele é plano. E aqui sim a gente tem uma aplicação convencional e não por disparos. Aqui é uma aplicação convencional, movimentos em círculos, tá? Como se comparado a outros equipamentos de ultrassom convencional, tá? A diferença são as características técnicas e o que ele vai fazer lá na pele. Mas a aplicação é uma aplicação convencional. Outro da KLD aqui é o Avatar Aesthetic. O Avatar Aesthetic é um equipamento também de ultracaptação. O que muda é que você tem 2 frequências. A mesma frequência do Cavix, que é 950 kHz, para trabalhar camadas adiposas a partir de 4 centímetros, e a frequência de 2.950 kHz, ou seja, é uma frequência muito mais alta, que é para você trabalhar camadas adiposas menores, até 4 centímetros. Essa é a diferença dessa máquina. Então, pensando assim, em números, digamos que de 0,1 até 7 centímetros, você tem uma eficiência muito grande para trabalhar com esse equipamento. De 0,1 até 7 centímetros, o quê? No adipômetro, tá?
Na hora que você pensar a cliente, se ela tiver entre essa média, você consegue somente modular a frequência e trabalhar com essa cliente, né? Desde uma mais magrinha até uma mais gordinha, tá? Só que o que muda, principalmente? A potência desse equipamento é de 15 watts. O que isso vai mudar para o seu cliente? O Avatar Cabs tem 60 watts, que também é da QLD, né? Pensando em dois equipamentos da mesma marca, o que muda um equipamento de 60 watts e um equipamento de 15 watts? Primeiro, o aplicador desse equipamento já é menor, ou seja, vai exigir um pouquinho mais de tempo para ela realizar o procedimento completo naquele quadrante, né, onde ela selecionou tratar. Quando a potência é mais baixa, vai dar diferença em relação ao número de sessões. Então, assim, eu tenho um equipamento de 60 watts e um equipamento de 15 watts. O que vai ser melhor? Claro que o equipamento que é mais potente, ele vai te trazer um resultado um pouco mais rápido. Então, se eu selecionar nesse equipamento a frequência de 950 kHz, da camada a partir de 4 centímetros, né? E trabalhar na mesma paciente com o Avatar Cabs, que também tem 950 kHz, mas tem 60 watts, vai dar diferença? Vai dar diferença no número de sessões. Então, o Avatar Cabs, pensando nesse tipo de perfil de paciente, ele vai sair na frente, porque ele é mais potente, o aplicador é maior. Entende? Então, por isso que também existe essa diferença de valor. Tá? A gente está falando de um equipamento um pouquinho mais compacto, tá? De potência menor, aplicador menor, em relação ao equipamento maior, de potência maior e aplicador maior. É muito comum vocês se depararem com esse comparativo em relação a esses dois equipamentos, tá? Por isso que eu estou citando aqui para vocês. Outro equipamento que a gente tem de ultracavitação é o MaxiShape da Bioset. O MaxiShape, ele tanto o MaxiShape quanto o modelo do LipoFocus MaxiStation, que tem a ultracavitação ou ultrassom cavitacional, eles têm a menor frequência de trabalho em relação aos Avatar, tá? Ele tem a frequência de 38 kHz, baixíssima, tá? E o que muda isso para o cliente? Nesse equipamento, a gente consegue selecionar se quer trabalhar uma gordura mais espessa ou uma gordura, né, mais localizada. Só que como a frequência dele é baixa, a gente precisa fazer prega no cliente para trabalhar. O que é fazer prega? É segurar a gordura e passar o aplicador. Tá? Não dá para ela só deitar na maca e você fazer a aplicação convencional circular. É indicado que faça prega porque a frequência dele é muito baixa, então a profundidade dele é maior na pele. Então, lembra que eu falei da frequência? Só que a diferença nessa máquina é que a gente consegue modular isso. Então, a partir do momento que você conseguir segurar a pele da cliente para passar o aplicador do outro lado, você pode fazer a aplicação desse aparelho. Quando a gente tem um equipamento de uma frequência mais baixa, a gente tem que pensar assim, se for uma cliente que tem pacientes que são maiores, né, que tem uma camada adiposa maior, é vantagem, com certeza, porque ele tem uma eficiência bem grande devido a essa frequência baixa, tá? Em relação à potência, ele também tem 3 watts por centímetro quadrado, tá? A mesma ultracavitação do MaxiShape é a ultracavitação do LipoFocus, tá? As mesmas características, no mesmo aplicador, igual. Em relação à frequência, potência, aplicador, tá? Então, pensando em todas essas características, uma forma de identificar o que é uma lipocaptação, o que é uma ultracaptação. Primeiro, eu comentei com vocês, o aplicador, que é diferente na lipocaptação. A aplicação, que também é diferente na lipocaptação em relação à outra, tá? Então, existem várias formas, porque as clientes, normalmente, elas pedem por cavitação, né? Então, agora que vocês, a partir de hoje, vão conseguir identificar essas diferenças técnicas,
é mais fácil saber qual dos dois equipamentos, né, das duas terapias, que é a lipo ou a outra, qual você vai direcionar, tá? Eu acho que seria isso. Aqui eu cito os principais equipamentos mesmo para vocês saberem, né, e terem uma ideia de como funciona. Espero que tenha ajudado. Boas vendas e até a próxima.